Introduzir até é fácil, quero ver desenvolver bem. Oi gente, tudo bom? Hoje, de volta aqui com a nossa aula de oficina textual, a gente vai entrar na segunda parte do texto dissertativo, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais importante do texto, né? Porque é nele em que ocorre a parte mais importante da dissertação argumentativa, que é justamente a defesa da opinião, a defesa do ponto de vista. Então aí hoje a gente vai ver duas coisas importantes: o que é desenvolver e quais as funções do desenvolvimento para o texto como um todo, tá? Então, primeiro de tudo, desenvolver significa desenrolar, quer dizer, alguma coisa que está comprimida, contraída ali em um espaço pequeno, a gente vai desenrolar, a gente vai, portanto, esclarecer uma opinião, esclarecer o ponto de vista que foi apresentado lá na introdução, na tese, no primeiro parágrafo do texto. E aí, qual é a função, então, do desenvolvimento dentro do texto? Justamente defender essa opinião, esclarecer essa opinião, comprovar passo a passo porque a opinião apresentada na introdução era verdadeira, era válida. O desenvolvimento vai ser dividido em parágrafos e cada parágrafo vai ter essa estrutura que vocês estão vendo aí. Tópico frasal primeiro e fundamentação depois. O que é o tópico frasal? Essa partezinha em vermelho. Ele vai ser a frase com a ideia central desse parágrafo. Aquele argumento que você selecionou lá no seu planejamento textual, se você não viu ainda o planejamento textual, é a nossa aula 3, procura aqui no canal, aquele argumento você vai colocá-lo em forma de uma frase completa nessa parte do parágrafo que a gente vai chamar de tópico frasal, tá? Em seguida, depois do tópico, a gente tem a fundamentação. O que acontece na fundamentação? A gente vai comprovar, por meio de evidências ou de premissas, a gente vai ver isso numa aula futura, esse argumento colocado no tópico frasal. Então, 2 ou 3 frases para colocar essa justificativa, essa explicação ou os exemplos que comprovam a ideia apresentada no tópico. Aqui, gostaria de lembrar você uma coisa que a gente conversou na aula de introdução. Mais importante do que se preocupar com o número de linhas de cada parágrafo é se ocupar com a estrutura interna de cada parágrafo. E aí, normalmente, dá mais certo você se preocupar com a divisão de frases e não com a quantidade de linhas. Por isso que eu faço essa sugestão aqui. Tópico frasal, uma frase. Fundamentação, 2 ou 3 frases. Normalmente, são suficientes para conseguir dar conta da ideia ser apresentada de forma clara e de a estrutura também ficar bem organizada, tá certo? Antes de a gente terminar, coisas importantes para a gente lembrar. Primeiro, já comentei, o desenvolvimento vai ser dividido em parágrafos. Qual a quantidade de parágrafos? Para cada argumento que você selecionou, um parágrafo. Então, normalmente, 2 parágrafos ou 3 parágrafos, tá? E outra coisa importante, esses parágrafos, apesar de serem partes diferentes, eles formam um todo, eles formam uma unidade. Então, procura estabelecer ligações entre esses parágrafos, como por meio de conectivos. A gente também vai conversar um pouquinho mais sobre isso em aulas futuras. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi bem rapidinho mesmo. Semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa as notificações que é para você não perder nada, tá? Tchau, tchau!